Olá, o GCN Comunicação dá sequência agora à série de sabatinas com os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara de Deputados e ao Governo do Estado de São Paulo. Hoje é a vez de Marco Aurélio Ubiali, do PSB, candidato à reeleição para deputado federal, ser entrevistado por cerca de 1 hora e expor aqui os seus projetos e objetivos caso eleito. A sabatina com o deputado Marco Aurélio Ubiali é a última da série com os candidatos a deputado por Franca e também pela região. O ouvinte da difusora acompanha esta sabatina ao vivo no AM 1030, que também pode ser vista no gcn.net.br. A TV Bem, canal 10 da NET Franca, parceira do GCN, também transmite esta sabatina a partir das 10 horas da noite e exibe novamente ao meio-dia desta sexta-feira. Já o Jornal Comércio da Franca também repercute a entrevista com o deputado Marco Aurélio Ubiali na edição de sexta e também de domingo. Vamos agora às regras que contaram com a aprovação dos representantes de todos os partidos. Essas sabatinas serão divididas em 3 blocos de 12 minutos cada e o quarto e último bloco um pouco maior, com 15 minutos. O primeiro bloco será dedicado ao perfil do candidato e às considerações iniciais. Já o segundo bloco, questões sobre temas de relevância federal para todos os candidatos a deputado federal. O terceiro bloco será destinado a questões específicas para cada um. E o quarto e último bloco contém questões gerais e as considerações finais. Aos 11 minutos de cada bloco, um bip será acionado e eu vou dizer ao candidato que ele tem 1 minuto para concluir o que está dizendo. Não será permitido durante as sabatinas mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais de qualquer tipo, imputar crimes a outro candidato. Já a crítica e o confronto de ideias são livres e muito bem-vindos. Participam desta sabatina o jornalista Correia Neves Júnior, diretor executivo do GCN, Edson Arantes, repórter e colunista de política, e Fernanda Buffoni, editora de TV do GCN. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o sabatinado de hoje. O sabatinado de hoje é Marco Aurélio Ubiali. Ele nasceu em Franca, tem 60 anos, é casado e pai de 2 filhos. Na infância foi engraxate, montador de uma fábrica de sapatos, entregador de pão e vendedor de laranja. Depois de estudar em escolas de Franca, ingressou na Universidade Federal de Minas Gerais para cursar medicina. Em 1978, voltou para Franca, onde trabalhou na Santa Casa por 17 anos. Foi um dos construtores do Hospital São Joaquim, hoje Hospital Unimed. Ubiali foi eleito presidente da APAI de Franca por 3 ocasiões. Em 1996, entrou para a política e filiou-se ao PSB. Em 2002, candidatou-se a deputado federal pela primeira vez, quando recebeu 42.409 votos, ficando na 3ª suplência pelo PSB. Em 2004, candidatou-se à prefeitura pelo PMDB e terminou em 2º lugar, com 38.962 votos. Em 2006, já de volta ao PSB, foi eleito com mais de 84 mil votos e atualmente cumpre seu primeiro mandato na Câmara Federal. Na Câmara dos Deputados, é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Estamos de volta para a sabatina com o candidato Marco Aurélio Ubiali. Candidato, a gente gostaria de agradecer a presença do senhor e a gente começa querendo saber também por que o senhor quer ser reeleito deputado federal. Muito obrigado, Leandro. Quero inicialmente cumprimentar o grupo GCN Comunicações, não só pela iniciativa, mas principalmente porque, de fato, vocês aqui do Jornal Comércio da Franca, da Rádio Difusora e agora do portal GCN, têm demonstrado uma competência muito grande no avanço da comunicação em Franca. É um grupo que supera, inclusive, a própria cidade. Ele demonstra e faz com que os outros meios de comunicação tentem acompanhá-los nessa inovação, nessa busca. Parabéns, principalmente pela ousadia de trazer aqui, numa cidade que não é politicamente tão forte, e agora que se busca esse caminho, deputados da cidade e da região, mas principalmente candidatos a governador. Parabéns pela realização. Bom, por que eu quero um novo mandato? Simplesmente porque penso que eu tenho que continuar realizando aquilo que eu comecei. De fato, eu iniciei uma série de trabalhos que ainda não foram concluídos. E se eu deixar de ser deputado,
com certeza eles não serão concluídos. Quero terminar isso que eu iniciei, como, por exemplo, a vinda do Instituto Federal de Ensino Técnico Superior, que está para ser implantado, já tem o local para ser implantado, mas é uma conquista muito pessoal, porque não estava previsto no desenvolvimento das escolas, dos institutos federais de ensino, para Franca. Então foi através da busca pessoal, do esforço pessoal, que eu consegui que isso acontecesse. E minha ausência, com certeza, vai impedir que continue essa tramitação, porque é uma relação pessoal. Além disso, eu me sinto hoje um pouco melhor ou mais preparado para conseguir novos avanços para a nossa região, para a nossa cidade, para que, de fato, nós continuemos tendo os benefícios que nós já conseguimos nesse primeiro mandato. Eu avalio o meu primeiro mandato, de uma forma geral, como bastante eficiente e bastante produtivo. E é uma avaliação que não é só minha, ela foi feita por outras pessoas e até pelo fato de eu estar, nesse momento, como presidente de uma comissão. São só 20 comissões, somos 513 deputados, são extremamente disputados esse cargo de presidência, e eu consegui, no último ano do meu mandato, estar presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Então, eu penso que eu venho fazendo um trabalho que precisa ser concluído e melhorado na medida que hoje, mais experiente, eu me sinto nessas condições. Candidato conosco, o repórter Fernanda Buffoni. Candidato, muitos eleitores de Franca e região temem que, por conta do grande número de candidatos na disputa por uma vaga federal, são 8 no total, a cidade tenha dificuldades em eleger um representante. Como é que o senhor avalia o cenário eleitoral em 2010? Eu também tenho esse temor, Fernanda. Eu penso que Franca poderá ficar sem representantes, tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa. Me preocupa tremendamente como foi montado os blocos políticos. Vou dizer especificamente dos estaduais, que esse temor é maior ainda. Se Franca não concentrar a votação nos deputados que têm realmente chance de ser eleito, e isso é quase que natural pela tendência do nosso Estado, do nosso país, de dar continuidade ao trabalho que está sendo realizado, nós teremos muita dificuldade de manter os 2 representantes que temos lá hoje. Eu penso que se Franca não for muito consciente e não pensar e concentrar o voto naqueles que têm chance, vamos pensar que podemos aumentar ou trocar e, eventualmente, nós teremos muita dificuldade de manter essa representatividade. A mesma coisa em relação ao mandato do federal. Nós ficamos tanto tempo sem ter um representante eleito, quando, exercendo meu mandato, consegui colocar Franca em evidência, trazendo ministros, trazendo representantes do governo federal em vários momentos, não só em um momento, mas em vários outros, discutindo e trazendo benefícios diretamente dessas visitas, como, por exemplo, as 2.200 bolsas de primeiro emprego que foram colocadas à disposição da Unifran, que a Unifran conseguiu colocar para a região como um todo, em função da vinda do ministro Lupi aqui a Franca. A mesma coisa no que se diz em relação ao ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, que fez com que tivéssemos o arranjo produtivo local, e até nesse momento está acontecendo treinamentos e uma série de... Mas candidato, o senhor criticou os arranjos políticos locais, vamos dizer assim, a maneira como houve a composição política que levou a esse número de candidatos. O que acontece com esses candidatos que saem e têm pouquíssima penetração no eleitorado ou baixa intenção de voto nas pesquisas iniciais? O senhor acredita que eles realmente creem na vitória? Ou é apenas a construção de um nome para uma candidatura de vereador ou de prefeito? Qual a opinião do senhor, que já teve do outro lado, já perdeu uma eleição? Na minha opinião, aqui em Franca, quando eu disse do arranjo, eu penso também no arranjo não só local, mas estadual, com os grandes blocos que foram construídos. Mas aqui em Franca, especificamente, a minha sensação é que a maioria das candidaturas ou foram por interesses partidários, até menores, a pessoa, de alguma forma, queria dar uma resposta para o partido a nível estadual, sabe que não tem a menor possibilidade de ser eleito, mas vai tirar votos da região e jogar
para outra região, na medida que vai ajudar outro deputado a ser eleito, e também algumas pessoas que têm a pretensão de ser candidato a prefeito e que quer ter um nome na mídia, que o desejo é ser prefeito e, no entanto, não se importa se para ser prefeito tem que ter ou passar por cima dos interesses da cidade como um todo. Candidato, catapultado pelo trio Márcio França, Gabriel Chalita e Marcelinho Carioca, o PSB projeta que poderá dar um salto na sua representatividade na Câmara Federal, elegendo até 9 deputados federais. Atualmente são 5. O senhor acredita que estará entre eles? Eu espero que, se Franca me apoiar e me der uma votação semelhante ou até um pouco maior do que a última que eu tive, sim, com certeza. Agora, se Franca não tiver essa preocupação e começar a acreditar que podemos eleger 2 deputados federais, ou então que eu terei voto fora daqui mais do que aqui em Franca, com certeza nós estaremos fora. Candidato, como é que o senhor avalia fenômenos eleitorais como a candidatura de Tiririca, o palhaço, cujas pesquisas projetam uma votação superior a 1 milhão de votos? Eu avalio como sendo desconhecimento político, da influência da política na vida de cada um. A nossa democracia é muito jovem, e como jovem ela ainda não tem essa consciência. É por isso que o voto tem que ser obrigatório ainda, para que, pelo menos no momento de votar, a maioria da população tenha consciência e busque pensar sobre política. Se não tivéssemos eleições, ou não fosse obrigatório o voto, um grande número dessas pessoas nem pensaria em política. Você vê uma certa indiferença da população como um todo. As pessoas... O senhor vê com alegria ou com tristeza candidaturas como a de Tiririca? Tristeza, extrema tristeza. Tá certo, candidato. Chegamos ao fim do primeiro bloco dessa sabatina com o candidato a deputado federal, Marco Aurélio Biali. No segundo bloco você vai saber temas de relevância federal. Então não saia daí, a gente volta já.